Vamos lá, quinto ano, dando continuidade ao nosso assunto sobre grandezas e medidas. Vocês já deram início, viram lá a introdução com aquele vídeo que eu coloquei sobre esse processo de grandezas e já desenvolveram as primeiras páginas. Vamos agora lá na página 318 ver um pouco de medida de superfície, a questão da área, certo? Vimos o cálculo de perímetro e vimos também um pouco de área. Vamos rever agora a questão da área. E nós temos ao lado uma imagem, né, que pede que a gente possa observar ela, certo? E os ladrilhos que Luan colocou no piso da cozinha. Então, imagine que é o piso da sua cozinha que está nessa imagem, certo? E aí você vai explorar ele. E nesse piso, a gente já vai perceber na letra A que pergunta quantos ladrilhos há nele. E aí, em vez de eu contar quadrinho por quadrinho, eu vou naquela regra do que quantos eu vou ter. Eu percebo lá que eu vou ter 4, certo? E quantos eu vou ter de largura, comprimento e largura. E quando eu trabalho área, é diferente de perímetro, que eu vou fazer a soma do contorno dos lados. Quando eu vou explorar a área, eu vou multiplicar comprimento e largura, certo? A quantidade que eu tenho. Então, se vocês trabalharem nessa perspectiva, vão ter essa compreensão. Então, eu vou ter 4 vezes 6. Você vai retomar a multiplicação nesse processo. Então, 4, 6 vezes ou 6, 4 vezes. Que operação eu vou concluir aí, quinto ano? Exatamente. Nós vamos chegar em 24. Então, a letra A, nós já temos a resposta. Quantos ladrilhos há nele? Você vai dizer que 4 vezes 6, você tem 24 ladrilhos. Ou cerâmica, ou azulejo, certo? B, considerando a área de um ladrilho como uma unidade, a área do piso correspondente a quantas unidades? Então, cada quadrinho que formou, certo, lá aquele piso, significa uma unidade. Se você vai ter uma unidade em cada um, no total, você vai finalizar com 24 ladrilhos. Então, você vai ter 24 unidades, certo? Então, cada um representa uma unidade. Cada quadrinho daquele que você vê na imagem da página 318, certo? Então, a letra B, você percebe que você tem 24 unidades, porque cada quadrinho daquele representa uma unidade. Até aí tá ok, né? Vamos dar seguimento. Lá na segunda questão, nós temos algumas imagens, certo? Algumas figuras, né? Regiões planas, seus tamanhos e cores. Temos 4 regiões planas de tamanhos e cores diferentes. Então, vamos à letra A. Na letra A, quer saber a área da região verde, usando a região amarela como uma unidade. Então, eu tenho a região verde. E se eu for usar a amarela para medir, para colocar, certo, sobrepor na retangular, no caso o quadrado, eu vou ter quantas unidades? Se você dobrar esse retângulo ao meio, você vai ter quantas unidades? Justamente. Então, você vai ter 2 unidades. Muito bem. Quando eu chego na letra B, ele já quer saber a área da região marrom, que é a última figura, usando a região amarela como unidade. Então, novamente, vamos usar o quadrado, que é a figura amarela, para fazer a medida da região marrom. Então, se eu for colocar, sobrepor esse quadrado em cima da região marrom, ou se eu dobrar ela mais algumas vezes, será que eu só dobro ela 2 vezes igual o retângulo? Eu posso dobrar mais vezes. Então, você sobrepondo o retângulo, você percebeu o quadrado no retângulo, conseguimos 2 unidades. Quando você sobrepõe o quadrado nessa figura geométrica marrom aí, você vai obter 3 unidades. Vai ter uma unidade a mais que o retângulo. Quando você chega na letra C, diz assim: a área da região marrom usando a região verde como unidade. Então, agora eu peguei o retângulo e vou sobrepor em cima da região marrom. Ele vai ter, certo? Esse lado maior vai ficar totalmente retangular, ele vai sobrepor, mas vai sobrar um pedaço, que diferente do quadrado, vai ficar certinho. Então, eu vou ter aí 1,5, certo? Eu vou ter uma unidade, que ele vai sobrar a metade, certo? Dessa figura. E aí, eu tenho
uma unidade inteira e a metade dela. A área da região verde usando a região azul como unidade. Então, sobreponho o azul em cima da verde e vou perceber que eu vou continuar com as duas unidades. Ela é menor, certo? Vai ter lá na sobreposição um espaço, mas quando eu dobrar a região azul, eu vou continuar com duas unidades, assim como eu vi na letra A, certo? Então, ou você vai sobrepor a figura, fazer um quadradozinho colocando em cima, ou você vai dobrando, e a quantidade de vezes de dobra, você vai ter esse entendimento, certo? Ou desenha a figura e faz X, né? Forma de cruz, para ver quantas vezes aquela figura poderia, né, ter partes ali nessa sobreposição, no caso do retângulo, né, que foi usado em cima dele o quadrado, e ele foi usado em outras figuras também, ok? Vamos para mais um probleminha. Lá na página 319, nós temos uma questão. Aparece uma imagem, certo? Normalmente de um pedreiro, que está ali colocando cerâmica, certo? Então, é uma função onde ele vai comprar a cerâmica de acordo com o espaço. Então, nós temos vários tamanhos de cerâmica. Quanto maior a cerâmica, menos eu vou usar. Se ela for menor, eu vou usar mais. E depende do espaço que vai ser utilizada a cerâmica. Então, preste bem atenção no problema. O Leandro comprou lajotas bege e verdes para revestir o piso de 2 cômodos da sua casa. Então, ele comprou em 2 tons. Observe as figuras a seguir e descubra quanto ele gastou na compra das lajotas. Então, ó, ele tem a primeira cor, custou R$ 1,80, unidade, viu? E a segunda cor, R$ 1,50, certo? Então, nós vamos trabalhar aí, certo? No processo dos cômodos. E aí, vamos fazer 1,80 vezes 36 e 1,80 vezes... ou 1,50 vezes 55. Então, você vai fazer essa operação, essa multiplicação, para descobrir esse valor. Então, vamos fazer aqui. Percebam que as operações estão voltando nesse processo de conteúdo, elas vão sempre estar presentes. Seja adição, subtração, multiplicação ou divisão, você vai conseguir perceber elas nesse percurso. Então, vamos para 1,80, que é a primeira cor. 1,80 vezes 36. É a primeira operação. Então, lembrando, vou multiplicar 6 por 8 e por 1 e depois vou trabalhar com o número 3. Lembrando que com 2 algarismos eu pulo a primeira casa da unidade para seguir a segunda multiplicação. Vamos lá? 6, 8 vezes. Aqui eu vou obter 48. Lembrando que o número que vai ser elevado, ele vai ser adicionado à próxima multiplicação. 6 vezes 1, 6. 6 mais 4 aqui. Exatamente, fechei 10. Essa casa da unidade eu vou eliminar, não vou colocar nada embaixo dela, é uma regra da multiplicação. Multipliquei com 2 algarismos ou mais, eu vou fazer nessa, certo, regrinha aqui. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. Encerrei a multiplicação, eu inicio uma adição. Toda vez que eu realizo a multiplicação por 2 ou mais algarismos, eu finalizo com uma adição. O número da unidade sempre vai permanecer. 4 mais 0 vai ser 4. 5 mais 1 vai ser 6. E aí, eu vou trabalhar aqui uma regra, certo? Interessante do... Percebam aqui que eu coloquei só R$1,08. No caso, nós precisamos, né, rever essa questão. Porque eu vou explorar aí a multiplicação de R$1,80. Eu só coloquei R$1,08, certo? Então, a Projoso vai refazer lá. Porque a pergunta diz assim, né? Quantas aí? Vamos fazer essa observação e vamos rever esse cálculo. Ali pede que usa a calculadora. Então, vocês podem estar fazendo isso. Então, eu vou, né, novamente ver aqui. Porque em vez de R$1,08, eu usei R$1,80 no caso aí, né? Então, vamos, ó, R$1,80. Nós vamos ter uma operação diferente, né? Eu visualizei R$1,08 na lajota e ela é R$1,80. Então, modifico o valor. Porque R$1,08 seria 8 centavos, R$1,80 eu vou usar. Então, aquela operação está correta, mas não é aqui
a Prodeus vai precisar, certo? Você pode utilizar a calculadora como pede a operação, mas não se insista em fazer a operação que fica melhor, certo? Porque você vai aprender mais. Então, eu vou ter aqui, ó, 0, certo? Na multiplicação vai ser sempre 0, se o 0 vier para multiplicar. Veja como vai modificar o resultado, só porque eu fiz o acréscimo de 0. 6 vezes 1 aqui, 6 com 4, 10. Pulei esta casa, fui para o próximo número. 0, 24, 5. Percebam a diferença do primeiro resultado para esse. Por isso que às vezes a gente, o 0 não tem importância nenhuma, depende. O acréscimo dele vai sim fazer a modificação no resultado. Então, em vez de R$1,08, vamos multiplicar por 1,80, certo? 6, 8, 4, 5. E aí, eu estou explorando o primeiro valor aí que... 5 não, né? 6, né, gente? Ó, vírgula, porque eu estou trabalhando com dinheiro. Então, eu vou ter R$64,80. Viram a diferença no primeiro valor, que eu tinha bem menor, certo? Então, aqui eu vou... É o valor pago pelo primeiro. E você também vai fazer a multiplicação do segundo. Então, percebam como a retirada do 0 naquela opção, né? Deixou menor o valor, modificou. Mas com o acréscimo do 0, eu consegui um valor, certo? Maior. Então, vejam aí essa expressão importante da multiplicação e das operações do acréscimo ou não de 0 para a operação ser modificada. Encontramos o primeiro, vocês vão estar multiplicando o segundo para conseguir encontrar. Vocês vão fazer 1,50, não R$1,05, mais 1,50 vezes 55 e vão estar descobrindo do verde e vão dar seguimento à atividade, certo? Então, façam ainda essa página 319 e vão até seguindo esse mesmo processo aí do cálculo diário, da sobreposição das unidades e façam até a 321, certo? E vocês vão ter, né, esse melhor entendimento em relação ao cálculo diário, as medidas de superfície, ok? Então, lembra que o acréscimo de 0 pode sim fazer a modificação. Mostrei com R$1,08, que eu fiz a modificação lá no cálculo e trouxe aqui R$1,80, que é de fato a operação que nós precisávamos pra gente ver essa questão, tá bom? Até mais.